Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Eu confesso que agora que estávamos assistindo a história, as lágrimas vieram. Eu vi uma foto minha ainda novo convertido, alguns quilos a menos, e a gente percebe como o tempo passa, né? Afinal, já está com 21 anos também que nós conhecemos a Jesus. Conhecemos a Jesus no ano de 99, ainda bem jovem, com 17 anos. Passamos um tempo aqui na igreja, fiquei aqui até o ano de 2002, foi o ano que eu casei e saímos, mas sempre tivemos um carinho muito especial pela igreja. E nós vimos que ali nas fotos, algumas pessoas que ainda estão aqui, algumas que foram para outras igrejas, alguns que pararam no meio do caminho, mas eu louvo a Deus pelas famílias, pelas gerações que Deus tem alcançado aqui neste lugar, por essa nova geração. E isso me faz compreender aquilo que a palavra diz, que o nosso trabalho do Senhor, ele não é vão, amém? Deus tem abençoado famílias, pessoas que o conheceram aqui neste lugar. E quando eu vi ali a imagem da igreja de madeira, eu lembro do dia que eu conheci Jesus. Estava numa luta tremenda, sentado neste banco, o chão ainda era piso queimado, de madeira, uma cortina aqui atrás. Foi o dia que eu conheci Jesus como meu único e suficiente Salvador. E passam já 21 anos, e as experiências têm crescido. E eu sei que alguns momentos não são fáceis, as lutas vêm, e eu louvo a Deus pelo tema que a igreja escolheu, Igreja Forte em tempos difíceis. E tempos difíceis, como nós falamos ontem, faz parte da vida da igreja. E nós ontem estudamos um pouquinho da primeira carta de Pedro, mas hoje eu quero compartilhar um outro texto com os irmãos. Não vou fugir do tema, ainda é o mesmo tema, apenas em outro texto. Mas eu quero louvar a Deus por estar aqui, pelo convite, por rever os irmãos, rever aqui a Conceição, a Paizinha, que há alguns anos eu não via, de ver meus familiares aqui, meu sobrinho, minha mãe, minha avó, meu tio. A família está em peso aqui, a família Ramos, e os irmãos da igreja que estão presentes. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 10, versículos 32 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda com esse tema, a igreja forte em tempos difíceis, esse texto diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, graças nós te damos pela tua palavra, a tua palavra que tem revelado o Senhor aos nossos corações. Nós cremos que ela é poderosa, que ela é eficaz. Nós cremos que ela faz o efeito necessário que está no teu coração para a vida de cada pessoa que
estar aqui neste lugar. E eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor use a minha vida como instrumento em Tuas mãos, e que os meus lábios não falem de si mesmo, mas fale somente aquilo que está em Tua Palavra. E a Tua Palavra venha tocar em corações aqui nesta noite, e que o Senhor, Pai, ao fazer a Tua obra, receba a glória para si, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Igreja forte em tempos difíceis é o tema que nós estamos abordando. Mas antes de nós abordarmos isso, eu quero fazer uma pergunta pessoal. Irmão, como está o seu coração? Como está a sua fé? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida de perseverança? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da Palavra de Deus? Como tem sido a sua trajetória cristã? Como tem sido a sua caminhada como o Filho de Deus? Ao ver algumas imagens que passou aqui atrás, eu vi alguns rostos que não estão mais aqui entre nós. Alguns estão firmes, alguns cresceram, alguns desenvolveram na fé, alguns cresceram, então sendo útil na obra do Senhor, e louvado seja Deus por isso. Alguns pararam no meio do caminho, alguns estão vivendo seus altos e baixos. E uma vez que eu e você conhecemos a Deus, é uma das maiores bênçãos que acontecem em nossas vidas e é um grande privilégio. Mas uma vez que eu e você conhecemos a Jesus, nós temos que estar cientes de que dificuldades e momentos difíceis nós enfrentaremos. Uma coisa é nós passarmos dias difíceis em Cristo, mas a diferença é nós passarmos dias difíceis com Cristo. É totalmente diferente, é uma outra esfera, é um outro sentimento, é uma outra visão, porque Deus ele muda a nossa forma de ver as situações, ver o mundo. Nós criamos perspectiva, criamos mais coragem e nós caminhamos com os olhos em Jesus e com os olhos na sua palavra e nas suas promessas. É olhando para essas coisas e para o texto que nós lemos. Esse texto ele vai falar de uma igreja que foi fortalecida por Deus para suportar dias difíceis. Nós vimos o que Pedro escreveu para encorajar um grupo de irmãos que também estavam vivendo tempo difícil. Mas aqui o autor não é mais Pedro. Aqui o autor nós não conhecemos, mas conhecemos essa carta como livro, a carta aos Hebreus, que é destinada a um grupo de judeus que confessaram a Cristo, abraçaram o cristianismo como a sua religião. Só que, quando isso aconteceu, muitas coisas aconteceram nas suas vidas, e principalmente no seu interior, na sua vida espiritual, a sua condição espiritual. Mas, eles perceberam que uma vez que nós confessamos a Cristo, nós vamos continuar enfrentando problemas, porque, afinal, nós trocaremos de time, ou nós trocamos de time. Uma vez que nós confessamos a Cristo, nós passamos a fazer parte da família de Deus, a jogarmos nesse time, e agora Satanás é o nosso grande adversário, e ele vai unir todas as suas forças para tentar contra as nossas vidas, para nos fazer cair, para nos fazer desistir. E ele vai usar as suas estratégias, as suas formas, todas as maneiras que tiver em mente, em suas mãos, para tentar fazer com que você desista dessa caminhada, desista da fé e desista desse propósito. Então era exatamente o que estava acontecendo aqui com esses irmãos. Eles confessaram a Cristo e eles começaram a enfrentar muitas dificuldades. Agora a sua religião era o cristianismo era algo novo. E eles começaram a enfrentar dificuldades dentro das suas próprias famílias. Os seus familiares não aceitaram. O governo não aceitou. Esses irmãos tiveram que ter os seus bens confiscados, as suas propriedades. E eles começaram a pensar, poxa, nós tínhamos a nossa casa, tínhamos as nossas propriedades, tínhamos os nossos bens, mas foi só nós aceitarmos a Cristo e agora as coisas ficaram difíceis. E esses irmãos foram tentados
uma ação concreta para encorajar, para fortalecer esse grupo de irmãos a permanecer. Por isso que quando você ler esse livro, ele começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo que antigamente Deus falou pelos profetas, através de anjos, através de visões, mas hoje ele fala pela pessoa do seu Filho. Esse livro vai começar dizendo que Jesus Cristo ele é superior aos anjos do Antigo Testamento. Esse livro vai dizer que Jesus Cristo é superior a Moisés, é superior à lei, é superior aos levitas do Antigo Testamento, porque Jesus, ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, mas ele é descendente de Melquisedeque, ele é de uma linhagem superior de sacerdotes. O que esse autor está fazendo aqui, usado pelo Espírito Santo, é encorajar e fortalecer esses irmãos, dizendo: gente, vocês não têm que voltar ao caminho antigo, vocês têm que continuar nesse caminho, porque o caminho que vocês estão vivendo agora é melhor, é superior. Vocês não têm que voltar atrás e desistir a viver algo inferior, porque vocês já experimentaram o superior. Vocês já enfrentaram, já conheceram o melhor caminho. Vocês já conheceram Deus e o seu propósito. Mas nós sabemos que as dificuldades elas vêm para testar a nossa fé, testar a nossa vida com Deus, para testar a nossa devoção. E muitas das vezes as dificuldades elas têm feito com que pessoas tenham parado no meio do caminho. Mas igrejas fortes, a igreja quando ela está forte, ela enfrenta tudo isso. E ela vai na força do Senhor, e ela supera todos os obstáculos, porque ela está firmada em Deus, na sua palavra e nas suas promessas. E uma igreja forte é a igreja que é fortalecida pelo próprio Deus, pelo aquilo que Deus fala no seu coração. E Deus estava falando ao coração desses irmãos através desse autor, que o Espírito Santo inspira para escrever essa carta para eles não desistirem. Por isso que eu quero chamar a sua atenção para nós agora meditar em cada versículo. Por isso que no versículo de número 32 ele diz: lembrai-vos, porém, por dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grandes lutas e sofrimentos. Esse autor está chamando esses irmãos a lembrar o momento que eles foram iluminados, o momento que o Evangelho foi apresentado a eles, que o Espírito Santo tirou as escamas dos seus olhos, que o Espírito Santo fez eles entenderem a mensagem de arrependimento e a mensagem de salvação. Eles foram iluminados a compreender esse chamado de Deus através da pregação. Eles foram iluminados a confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E uma vez que eles foram iluminados e eles confessaram a Cristo, o que aconteceu? Eles começaram a enfrentar, diz o texto, grande luta e sofrimentos. Eles começaram a enfrentar lutas e sofrimentos. E quando eu olho para esse texto, isso já desmascara alguns falsos evangelhos que estão sendo pregados hoje. Hoje existe um evangelho que é uma linha de pensamento conhecida como teologia da prosperidade. Venha para Cristo, os seus problemas vão acabar. Venha para Cristo e nunca mais você vai adoecer. Venha para Cristo e tudo vai ser bênção. A maior bênção que nós temos de estar em Cristo é o próprio Cristo, amém, irmãos? Porque Cristo é superior a todas as coisas que nós podemos receber. Muitas das vezes nós chegamos a Cristo porque queremos bens e queremos coisas dessa vida e coisas físicas. Mas a maior bênção, ela é espiritual e ela é eterna e ela é superior àquilo que é material. Então, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então esses irmãos conheceram a Cristo, mas o inimigo se levantou para fazer com que eles viessem desistir deste caminho. O inimigo se levantou através da religião judaica, através de governo, através de pagãos, para que se levantassem grandes lutas, para que esses irmãos viessem sofrer, para que eles viessem pensar em desistir, dizer não. Antigamente, quando nós não estávamos com Cristo, nada disso acontecia. E eles foram tentados a voltar. Lembro que uma vez nós começamos um período de oração de madrugada na nossa igreja, de um mês.
E nós divulgamos uma semana antes, ficávamos divulgando que tal dia nós começaríamos a orar. E nós desafiamos os irmãos, as famílias. E eu lembro que as pessoas ficaram entusiasmadas. E eles foram orar. Fomos orar pelas famílias. Fomos orar pela nossa nação. E na primeira madrugada de oração, segunda madrugada de oração, as pessoas participando. Na terceira madrugada de oração, começou a reduzir algum grupo de irmãos. E eu procurei compreender e sondar aqueles irmãos, por que eles não estavam participando mais. E uma pessoa falou assim: pastor, enquanto eu não estava orando, estava tudo bem, foi só eu participar desse momento de oração, meu marido quis me deixar, já saiu fora de casa, tudo está dando errado, então eu pensei, é melhor eu parar com esse negócio, porque eu fui mexer com o inimigo, e ele não me poupou, e eu estou enfrentando isso. E de fato, todas as vezes que nós chegamos a Cristo, o inimigo nunca vai ficar de braços cruzados. Eu lembro muito da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e houve sementes, que é a palavra, que caiu na beira do caminho e vieram os pássaros e comeram. E Jesus vai explicar aquela parábola dizendo que a semente era a palavra, o caminho é um tipo de coração, mas os pássaros são demônios que vêm para tirar aquilo que você ouviu, aceitou, acreditou e se decidiu viver com Jesus, se decidiu a caminhar, se decidiu a largar tudo que você vivia antes, mas os demônios vieram, fez você desacreditar, fez você desistir daquela caminhada. Você foi uma vez, 2 vezes e depois você voltou atrás. Então entenda que essa carta ela foi escrita para encorajar, para fortalecer pessoas que estavam passando por tempos difíceis, para que eles viessem continuar, porque o caminho que eles estavam vivendo agora era um caminho excelente, e eles não deveriam mais voltar ao caminho inferior. E o autor deixa bem claro que quando eles foram iluminados, quando eles confessaram a Cristo, eles enfrentaram lutas e enfrentaram dificuldades. Mas o texto continua dizendo assim: ora, versículo 33, exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. No versículo 33 ele diz: ora, exposto como em espetáculo. Ele está dizendo que esses irmãos, ele está escrevendo para alguns irmãos que já tinham enfrentado lutas e dificuldades, ou ainda estavam enfrentando lutas e dificuldades. E ele está dizendo que esses irmãos foram expostos a espetáculo. E o espetáculo aqui está relacionado, irmãos, ao teatro. Aquele momento que eles colocavam gladiadores para gladiar. Há momento que eles faziam algum atrativo para atrair o povo, as arenas. E muitas das vezes o espetáculo era feito por cristãos. E esses cristãos eram colocados naquelas arenas, muitas vezes para ser mortos pelas feras. Morriam através de touros ferozes, morriam através de leões. Muitos deles eram um espetáculo porque morriam queimados, colocavam ele em cruzes, passavam piche e tocavam fogo nesses irmãos. E eles estavam ali pela sua fé. E eles eram colocados em público a sua vergonha. Então entenda que ele está dizendo que esses irmãos foram envergonhados publicamente, foram humilhados publicamente, em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Então no primeiro século era muito comum o cristão ser levado para lugares públicos para serem maltratados e mortos por causa da sua fé. Então esses irmãos aqui, eles foram levados dessa maneira para lugares públicos e serem humilhados e envergonhados, e muitos deles mortos por causa do Evangelho e por causa da sua fé. Mas no mesmo versículo de número 33, dizendo que mesmo eles enfrentando essas tribulações, eles se tornaram participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente foram compadecentes dos encarcerados, como também aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. Esses irmãos enfrentaram a tribulação,
mas mesmo em meio às tribulações, eles foram instrumentos de Deus para ajudar aqueles outros que estavam encarcerados. Mesmo sofrendo essas tribulações e perseguições, eles conseguiram tentar consolar aqueles que estavam aprisionados. Eles tentaram cooperar desta maneira, porque algo já tinha acontecido nos seus corações. E nesse versículo de número 34, eles não só se compadeceram, como eles aceitaram, a Bíblia diz aqui, com alegria, o espólio dos vossos bens. Ou seja, eles aceitaram a Cristo e a perseguição veio de muitas maneiras. E uma das maneiras foi: os seus bens foram confiscados. O espólio dos seus bens eles perderam casa, eles perderam propriedade, as suas mobílias, os soldados entraram e tiraram tudo que eles tinham. Eu quero dizer para você, talvez você não se sinta impactado com isso, porque nós vivemos em um país livre, onde nós não somos perseguidos, mas nós, quando nos portamos ao primeiro século, nós percebemos que o tempo era muito diferente do nosso. Hoje nós temos liberdade de culto, nós podemos cantar livremente, esses irmãos não podiam. Mas quando nós olhamos para o dia de hoje, nós não enfrentamos só uma pandemia, nós estamos enfrentando, irmãos, aquilo que é conhecido como cristofobia, fobia ao cristianismo. No Chile, recentemente, queimaram muitas igrejas católicas e evangélicas. Na China, tudo que está relacionado ao cristianismo, eles tentaram destruir. Derrubaram cruzes. Recentemente, uma mulher teve um benefício confiscado pelo governo, porque ela agradeceu a Deus pelo que ela estava recebendo, e ela teve seus bens confiscados. Recentemente, agora na França, foi passado um desenho infantil que representa o Natal, contado pelos animais que fizeram parte do Natal. E os professores, quando viram aquela apresentação, eles tentaram impedir, porque o desenho carrega explicitamente mensagem cristã, e eles não querem que o cristianismo se propague naquele lugar. Aqui, um vizinho nosso país recentemente proibiu qualquer tipo de evangelismo no país. Uma semana atrás, uma igreja batista em Minas Gerais amanheceu pinchada dizendo morte ao cristianismo. Nós estamos vivendo em uma época onde nós estamos vivendo um tempo político. Vivemos numa época onde quem predomina no nosso país é um governo de direita, que tem princípios cristãos, que defende valores cristãos, mas a esquerda está tramando todos os dias e toda hora para derrubá-lo. E ele sabe que todos os evangélicos e católicos que defendem esses princípios apoiaram. Mas se um dia esse governo cair e um governo de esquerda se levantar, se prepare que a perseguição acontecerá aqui também. Se prepare que momentos difíceis virá para nós também. Mas o momento difícil, irmãos, ele faz parte da maneira que Deus usa para trabalhar e purificar a igreja. Nós falamos disso aqui ontem, porque tempos difíceis fazem pessoas fortes e tempos fáceis fazem pessoas fracas. Foi isso que falou um dos fundadores de Dubai. Disse assim: olha, há 100 anos os nossos avós, bisavós, eles andavam aqui de camelo, mas eles trabalharam, eles evoluíram, e Dubai é uma grande cidade. Hoje eles andam de Ferrari, os melhores carros. Ele disse assim: mas daqui a 100 anos nossos netos, nossos bisnetos voltarão a andar de camelo novamente, porque tempos difíceis fazem pessoas fortes e tempos fáceis fazem pessoas fracas. No momento que a igreja mais foi perseguida, mais ela crescia. No momento que mais Satanás tentou acabar com a igreja, mais ela se desenvolveu e mais pessoas foram ganhas para Jesus. Então entenda que esses irmãos, eles foram colocados como um espetáculo. Eles tiveram seus bens confiscados, como diz no versículo de número 34.
Mas o mesmo versículo de número 34 diz que com alegria eles receberam o espólio dos vossos bens, porque eles tinham ciência de possuir patrimônio superior e durável. Esses irmãos receberam toda essa perseguição com alegria, porque eles tinham conhecimento que existia um patrimônio que governo nenhum nunca ia poder tomar deles, que existia um patrimônio que ninguém poderia tomar, que existia um patrimônio que ninguém poderia tirar deles, e esse patrimônio é superior e durável ao patrimônio que eles tinham na terra, e esse patrimônio superior e durável, ele se refere à promessa da eternidade, à promessa do céu, à promessa de conviver por toda a eternidade com Deus. E eles tinham essa compreensão, e essa compreensão fazia eles olharem para as dificuldades dessa vida, mas recebiam elas com alegria. Eu não quero dizer aqui que os irmãos eram masoquistas de se alegrar com o sofrimento. Nós não gostamos de sofrer, nós não queremos sofrer e não nos alegramos no sofrimento. Mas nós estamos aqui falando do aprendizado que nós tiramos em meio ao sofrimento. Porque no momento de sofrimento, irmãos, que Deus ele fortalece a sua igreja. É no momento de dificuldade que a palavra de Deus vem para encorajar os nossos corações. E foi o Espírito Santo que inspirou esse autor para escrever essas palavras de encorajamento. E esse autor diz que esses irmãos, eles receberam toda essa perseguição com alegria, porque eles tinham ciência, conhecimento daquilo que era superior. Quando nós valorizamos somente as coisas dessa terra, quando você perde o seu carro, quando você perde a sua moto, quando você perde a sua casa, quando você perde o seu emprego, você entra em desespero, você quer culpar a Deus, você culpa a igreja, você culpa a liderança da igreja, você culpa a sua fé e a sua religião. Mas quando você é verdadeiramente salvo, o seu olhar está em Cristo, e o seu olhar está nos céus e nas promessas de Deus, você consegue passar por todas essas provas, como diz o louvor, dando glória a Deus, porque você entende que as promessas de Deus, elas são superiores a tudo isso que nós enfrentamos aqui. Nada se compara ao que nós podemos ter. Amém? Nada se compara ao que nós podemos ter. Então, ele continua, no versículo 35 ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. O que é isso aqui? Uma palavra de encorajamento. Não abandoneis a confiança em Cristo. Não abandoneis a confiança nas promessas do Senhor. Por quê? Porque se você continuar com perseverança, com perspicácia, com altruísmo, olhando para o alto, não querendo desistir, tentando continuar mesmo nos momentos mais difíceis, você vai fazer isso porque você sabe que se você continuar, se você perseverar, há uma recompensa, há um galardão, e galardão aqui é recompensa, irmãos. Esse galardão aqui é a retribuição de Deus para a vida de uma igreja forte, daquela igreja que é forte, que persevera em tempos difíceis. A igreja forte é a igreja que não deixa de perseverar. Durante esses 20 anos, ou 21 anos que essa igreja existe, muitas coisas aconteceram. Movimentos se levantaram, modas evangélicas, novos ministérios, e era um rebuliço. Muitas pessoas abraçaram isso. Isso passou os modismos, passou os avivamentos. Muitas pessoas não conseguiram caminhar com Cristo, não conseguiram caminhar firme na palavra, porque não compreenderam que a palavra é suficiente para nos fortalecer. A palavra não precisa de nenhum outro mecanismo, a palavra não precisa de nenhum outro suporte. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela é suficiente para nos santificar, ela é suficiente para nos purificar, ela é suficiente para nos aperfeiçoar e nos apresentar como ovelhas aprovadas diante de Deus. A Bíblia diz que tudo passa. Isaías diz
que no capítulo 40, versículo 8, nasce-se a erva e seca a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. O salmista no Salmo 119, no versículo 89, ele diz: Senhor, para sempre está firmada a tua palavra nos céus. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece. Muitos livros que foram criados no mesmo tempo da palavra, eles saíram de moda, mas a palavra tem resistido, porque ela é o poder de Deus. Amém? E nós não precisamos de uma outra coisa, nós só precisamos ter raízes firmes nessa palavra, porque vai vir ondas, vai vir falsas doutrinas, vai vir ensinamento de demônios, vai vir falsos mestres, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos se levantarão falsos mestres, falsos cristos, e eles enganarão a muitos. E nós estamos vivendo os últimos tempos, onde esses falsos mestres, os falsos profetas, os falsos messias têm se levantado. E se nós não tivermos firmeza em Jesus, firmeza na obra salvadora de Cristo na cruz por nossas vidas e nas promessas que a sua palavra tem, nós ficamos oscilando, nós queremos desistir, nós pensamos em ficar em meio do caminho. Mas a palavra está dizendo que nós não abandonemos, portanto, a confiança em Cristo, a confiança na morada celestial, no patrimônio durável, eterno. Há um galardão para aqueles que perseveram até o fim. Amém? Há um galardão para aqueles que perseveram até o fim. No versículo 36 ele diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A perseverança, irmãos, é extremamente necessária. A perseverança é extremamente necessária. E a palavra de Deus diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E eu expliquei isso aqui ontem, que nós não somos salvos pela perseverança, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas todo salvo persevera. Todo salvo que está em Cristo, ele persevera, porque ele está firmado nas promessas de Cristo. A maior alegria dele é se encontrar com Cristo, é de conhecer aquilo que ele não conhece de forma plena, mas que um dia ele vai perguntar de Cristo. Ele sabe que lá as ruas são de ouro e de cristal, lá não terá enfermidade, lá não terá dor, lá não terá câncer, lá não terá pandemia, lá não terá nada disso. E nós viveremos uma vida de bênção, uma eternidade feliz com o Senhor. Glória a Deus. E são essas promessas que nos encorajam a levantar todos os dias, a caminharmos, a enfrentarmos a luta na família, a luta com nós mesmos, a luta contra o mundo. Entenda que esses irmãos aqui só enfrentaram luta porque eles foram, após serem iluminados, após conhecerem Cristo. Porque uma vez, quando nós andamos como o mundo, pensamos como o mundo e fazemos o que o mundo faz, nós nunca vamos ter nenhuma oposição, nós nunca vamos ser perseguidos. Porque se você pensa como o mundo pensa, faz o que o mundo faz, veste como o mundo veste, fala como o mundo fala, o inimigo não vai mexer com você. Mas quando você começa a agradar a Deus e viver a sua palavra, você começa a incomodar. Porque você começa a trazer luz em meio às trevas. Quando você começa a viver a vontade de Deus, você começa a dar sabor nesse mundo sem sabor. Quando você começa a viver a palavra de Deus, você começa a conservar verdades absolutas de Deus. Você começa a defender princípios. Quando você começa a viver a palavra de Deus, você causa sede nas pessoas que querem conhecer o Deus que transformou a tua vida e querem conhecer esse Deus e querem viver como você vive. E isso vai incomodar o reino das trevas e você vai levantar uma grande batalha contra principados e potestades que vão se levantar contra você. Mas você começa a se firmar nas promessas de Deus. Você começa a compreender que é necessário você caminhar e que é necessário você perseverar. Como está a tua vida com Cristo? Como está a tua vida cristã? Como tem sido a sua caminhada?
Talvez você desistiu no primeiro não. Você desistiu na primeira dificuldade. Talvez você veio pensando de uma maneira, e quando você aceitou a Cristo e voltou para sua casa, as coisas começaram a dar errado, você começou a culpar a Deus e você desistiu dessa caminhada. Esses irmãos foram tentados a desistir, mas Deus encorajou eles dessa maneira. A igreja forte é aquela que é encorajada pela palavra a suportar tempos difíceis. E no versículo de número 37 ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Nós temos uma promessa que Cristo virá buscar a sua igreja. Esse evento se acontecerá da seguinte maneira: primeiro vai acontecer da seguinte maneira: os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, receberão um corpo corruptível, glorioso, e se encontrarão com Jesus nos ares. Em seguida, os que estiverem vivos vão também ser arrebatados e eles vão ser transformados nos ares em um corpo incorruptível e glorioso. E ambos se encontrarão com Cristo. Essa promessa foi feita há muito tempo atrás. Alguns foram tentados a desacreditar que isso aconteceria. Que isso não aconteceria porque ele falou que viria, mas já passou tantos anos e ele não veio. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, irmãos. Deus prometeu Jesus, que viria em forma de homem, que se faria carne, que habitaria entre nós, que seria levantado no madeiro, morreria pelos nossos pecados e que ressuscitaria ao terceiro dia. E aconteceu exatamente como foi prescrito nas Santas Escrituras do Antigo Testamento. E aquilo que se refere à segunda vinda de Jesus, ela acontecerá da mesma maneira como a palavra tem nos ensinado. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos continuar perseverando, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. E ele não quer pegar você de surpresa, ele não quer pegar você desapercebido, ele não quer pegar você sonolento, ele não quer pegar você adormecido, mas ele quer pegar você em prontidão, de olhos abertos, com expectativa no seu coração, com o seu coração incendiado pela volta do Mestre. Você anseia pela volta de Jesus. E você só não vai ser pego de surpresa se você continuar perseverando, se você está sendo fortalecido pela palavra do Senhor, se você está enfrentando dias difíceis e está passando por cada um deles, você está superando os momentos difíceis, porque você está na expectativa daquele que disse que viria, e a qualquer momento ele virá. E as suas profecias, aquilo que ele disse que aconteceria antes da sua vinda, estão acontecendo. E no versículo de número 38, ele diz: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, ou seja, se voltar atrás, nele não se compraz a minha alma. Deus está dizendo através desse escritor a esses irmãos que o meu justo, ele não vive pelas coisas deste mundo, pelo aquilo que ele pode pegar e tocar, porque nós somos muitas vezes incrédulos. Nós queremos crer num Deus que nós conseguiremos ver, conseguiremos pegar, conseguiremos apalpar, mas nós vivemos pela fé, e fé é a certeza das coisas que nós não vemos e a convicção das coisas que se esperam. Então, o que vive pela fé, irmãos, eles não retrocedem, eles não voltam atrás, eles não param no meio do caminho, porque quando eles fazem isso, o Senhor não tem prazer neles, o Senhor não tem alegria neles. Muitas das vezes nós vemos no Novo Testamento o Senhor dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz. Quando Jesus estava se batizando no Jordão, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, mas a Bíblia diz que uma voz se abriu no céu e dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. Quando Jesus estava no monte da transfiguração, com seu rosto transfigurado, uma voz surge dizendo: este é meu filho amado, em quem
prazo, em quem tenho alegria, porque ele estava cumprindo a vontade do Pai. Mas quando eu e você, que vivemos pela fé, nós pensamos em retroceder, Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás. Deus não tem prazer naqueles que ficam no meio do caminho. Deus não tem prazer naqueles que se envolvem com o pecado e que param no meio do caminho. Jesus não morrerá uma segunda vez por essas pessoas. Há um juízo sobre pessoas que vivem dessa maneira. Mas Deus, ele tem alegria naqueles que perseveram, naquele que tem expectativa da sua vinda. E naqueles que vivem pela fé, de fé em fé, de glória em glória. Então, uma igreja forte, que enfrenta tempos difíceis, não é uma igreja que retrocede. Ela não é composta de irmãos que param pelo meio do caminho na primeira adversidade. Ela não é composta de pessoas que desistem da caminhada na primeira tentação ou no primeiro obstáculo que o inimigo coloca para tirar você do foco. Porque você está no caminho que é superior. Você está no melhor lugar. Você tem promessas maravilhosas. E nós concluímos esse texto da seguinte maneira. No versículo 39 ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A igreja forte, irmãos, ela não para no meio do caminho. A igreja forte, ela não se envolve com as coisas deste mundo. A igreja forte, ela não retrocede para a perdição. Ela não torna a banhar na lama qual ela se lambuzava antes. Mas ela prossegue para o alto, para o brilho da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o nosso olhar está fitado em Cristo e na sua vinda e nas suas promessas. Então a igreja forte, ela de maneira nenhuma retrocede. Nós não somos dos que retrocedem, amém? A igreja forte do Senhor não é daquela que volta para trás. Então a palavra que nós temos hoje de encorajamento dentro dessa exposição é que Deus usou esse homem para encorajar um povo que queria desistir. Mas nada é superior do que Cristo e o caminho de Cristo. E se você um dia teve um contato com Cristo e a sua palavra, você experimentou a coisa mais excelente. E nada que você possa viver neste mundo e experimentar nessa terra pode ser superior a isso. Mas se você tem retrocedido, se você tem voltado atrás, nós podemos concluir da seguinte maneira: Deus te chama a perseverar. Deus te chama a continuar. Deus te chama a você a se arrepender dos seus pecados. Deus te chama a você voltar ao primeiro amor. Deus te chama a você voltar às primeiras obras. Deus te chama a você a caminhar com Ele numa vida de santidade, de comunhão com o seu Espírito, de comunhão com a sua palavra, de se fortalecer nele e na força do seu poder para enfrentar as novas batalhas que virão. Talvez você retrocedeu, talvez você ficou no meio do caminho. Mas assim como o filho pródigo, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai comem com fartura, eu vou me levantar desse lugar e eu vou ter que ir com meu pai. E eu vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado como um dos teus filhos. O que fez esse filho pródigo voltar atrás após retroceder foi cair em si, reconhecer o seu estado espiritual, reconhecer a sua miséria espiritual, aonde ele estava, como ele estava. Mas quando nós voltamos para os caminhos do Senhor Jesus, para caminhar pela fé, só é possível através do arrependimento. Porque a Bíblia diz que o filho pródigo, ele caiu em si, ele se levantou do seu lugar e ele foi disposto a pedir perdão do seu pai. E quem pede perdão são pessoas arrependidas. E arrependimento, irmãos, é aquela palavra que nós conhecemos como metanoia. Metanoia é uma mudança de mentalidade. Nós desistimos porque nós passamos a pensar de maneira contrária às Escrituras. Mas uma vez que nós caímos em si, há uma mudança na nossa mente. Há uma mudança na nossa forma de ver as coisas. E o verdadeiro arrependimento, ele vai estar acompanhado de atitude. Atitude de se levantar do lugar,
de dizer: eu irei ter com meu Pai, eu irei aos pés do Senhor, me arrependerei dos meus pecados e clamarei pela sua graça, pela sua misericórdia e clamarei pelo seu perdão, porque eu não quero ser daqueles que voltam para trás, eu não quero estar incluso naqueles que ficam no meio do caminho, mas eu quero fazer parte dos que perseveram, eu quero fazer parte daqueles que têm os olhos fitos em Jesus, eu quero fazer parte daqueles que têm os corações incendiados pelas promessas de Jesus, eu quero fazer parte daqueles que não voltam para trás, e aqueles que não voltam para trás constituem uma igreja forte que passarão por qualquer dificuldade, sempre olhando para Cristo. Como você está hoje? Como está a sua caminhada? Você é dos que retrocedem ou você é dos que perseveram? Uma igreja forte, ela é composta de pessoas que perseveram. Eu acredito que uma das grandes alegrias, todos os líderes que passaram por essa igreja, pastor Cristiano, pastor Roberto Carlos, pastor Cláudio Omar, pastor Veras, pastor Léo e aqui o pastor Hélio, é de ver aqueles que um dia fizeram parte dessa igreja voltando a perseverar, membros das nossas famílias que confessaram Cristo aqui neste lugar, fizeram parte do grupo de crianças, cantaram aqui na frente, fizeram parte do grupo de jovens, fizeram parte de departamento dessa igreja, evangelizaram, ganharam vida para Jesus, pregaram, mas que por alguma circunstância, por algum momento da sua vida, desistiram da caminhada. O diabo, ele trabalhou constantemente para que isso acontecesse. Mas o Senhor Jesus não tem desistido de você. O Senhor Jesus também tem constantemente colocado pessoas para orar por você, interceder por você, pregar para você, falar das verdades para você. E o alerta é aquele que um dia disse que viria, virá. E você precisa voltar a esse caminho. Você precisa perseverar, porque quando ele vier, ele não quer pegar você de surpresa. Que você não seja daqueles que fazem parte dos que voltaram para trás. Porque uma igreja forte é composta de pessoas que lutam até o fim. É composta de pessoas que não medem esforços para demonstrar a sua fé, o seu amor e a sua lealdade a Cristo. E Jesus hoje, Ele quer te encorajar dessa maneira. Você que está aqui hoje, que desistiu, que enfraqueceu, que está se sentindo desencorajado, que abandonou a fé, lembra que um dia você foi iluminado, um dia Ele tocou no teu coração, um dia Ele te fez acreditar, mas a circunstância da vida te fez desistir. Mas há esperança para você, há uma nova oportunidade para você. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Eu quero convidar você a meditar que vale a pena nós perseverarmos, que vale a pena nós continuarmos vivendo pela fé. Eu quero encorajar você dizendo que Deus nos fortalece pela sua palavra. Nós não precisamos de nenhuma outra invenção. Nós precisamos da palavra. Debruce sobre essa palavra, gaste tempo com ela, medite nela de dia e de noite, e tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Aí a Bíblia diz que Deus vai fazer prosperar o teu caminho, e tudo quanto você fará será bem sucedido. Mas a recomendação é: medite nela de dia e de noite, procure viver o que nela está escrito, persevere nos mandamentos do Senhor, persevere nas suas promessas. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. E eu quero fazer um convite para você que está aqui hoje. A palavra de Deus diz que Ele não se alegra na vida daqueles que retrocedem, naqueles que voltam para trás. Mas Deus se alegra
naqueles que continuam caminhando com perseverança, continuam caminhando com ardor no seu coração, continuam caminhando com os olhos voltados em Jesus e nas suas promessas. Se Deus te chamou hoje para ouvir a sua palavra, assim como Deus encorajou esses irmãos que pensaram em desistir, Deus quer te encorajar hoje. Não desista, não importa o que aconteça, não importa as aflições que nós possamos enfrentar, seja através de pandemia, seja através de perseguição religiosa, não desista, não desista, não desista dessa caminhada, não desista, porque há um galardão para aqueles que vão até o fim. E se você está sendo encorajado pela palavra, faça como um filho pródigo, levante-se do seu lugar, venha arrependido aos pés do Senhor, arrependa dos seus pecados, confesse ao Senhor, peça a ajuda dEle, para que Ele possa te fortalecer, renovar a tua fé, renovar a tua visão, renovar a aliança com você, para que você possa caminhar como filho, para que você possa caminhar como um componente dessa igreja forte, como um componente de uma igreja forte que enfrenta dias difíceis, porque caminho na força do Senhor, caminho na compreensão de sua palavra e descansa no conforto de suas promessas. E se tem alguém nessa noite que quer alegrar o Senhor hoje, fazendo parte daqueles que não desistem, reconcilia com o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo Ele fará por você. Entrega a sua vida a Cristo, reconcilie com o Senhor. E se tem alguém nesta noite que não quer fazer parte desses que retrocedem, que quer fazer parte dessa igreja forte, que caminha em tempo difícil, quero orar por você e por você. Se há alguém aqui nesta noite, você tem a liberdade de vir até aqui, quero orar por você. Você tem a liberdade de começar e recomeçar de onde você parou. Você lembra que você era ativo? Você lembra que você louvava a Deus? Você lembra que você orava todos os dias? Você lembra que você não faltava cultos? Você lembra que você tinha prazer em Deus e como era gostoso viver dessa maneira? Mas eu sei que aconteceram coisas que te fez sair desse propósito e deste caminho. Mas Jesus te chama a viver essa alegria novamente. Jesus te chama a viver esse caminho excelente, esse caminho superior. Isso é superior a qualquer coisa que você possa viver neste mundo. Isso supera todos os prazeres e todos os convites que o mundo possa te dar. Deus tem galardões e recompensas maravilhosas para você. Se você quer viver esse caminho excelente, volte para Cristo, entrega a tua vida para Cristo, se reconcilia com Cristo. E sabe, se tem alguém nesta noite que queira tomar essa decisão, eu vou orar por você. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém que quer tomar essa decisão? Quer fazer parte dos que não retrocedem? Há alguém nessa noite? Levante sua mão, quero orar por você e por você. Alguém quer tomar esse ato de coragem, de voltar ao primeiro amor, de voltar a esse caminho maravilhoso? Há alguém nessa noite? Baixe suas cabeças e vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome pela tua santa palavra. Eu sei que viver com o Senhor, Deus, é tão maravilhoso, que os nossos olhos, Pai, estão sempre focados nas tuas promessas. E quando nossos olhos estão focados nas tuas promessas, os problemas dessas vidas, eles diminuem. Eles não são o centro das atenções. O centro das atenções é o Senhor. E que o nosso coração a cada dia esteja voltado para Ti, Pai. E que é através da Tua palavra que o Senhor nos fortalece. Porque ela é poderosa, ela nos vivifica, ela nos renova, ela nos aviva, ela nos faz crescer em santidade. Ela que nos instrui a viver a Tua vontade e lidar nos momentos difíceis. Eu te agradeço pela vida dessa igreja, pela Tua boa mão em conduzir a vida de cada um, de cada líder, de cada família aqui representada, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará neste lugar. Que este lugar continue sendo um celeiro de missionários. Que deste lugar se levante, Pai, servos do Senhor que almeje o ministério pastoral,
que daqui o Senhor envie pessoas às nações, que o Senhor envie outros lugares para pregar o teu santo evangelho. Que o Senhor faça dessa igreja cada dia uma igreja forte, coluna e baluarte da verdade, nos dias difíceis, nos momentos de apostasia, nos momentos, Pai, de falsas doutrinas, de falsos mestres, e nos momentos, Pai, de lutas que enfrentamos como seres humanos. Encoraja cada irmão, encoraja cada família, encoraja cada dia a liderança e usa como instrumento nas tuas mãos. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, pelos instrumentos que o Senhor tem usado aqui neste lugar. Que o Senhor use com poder e graça para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.